Boa tarde aí para você, fera, que está assistindo a essa aula ao vivo aqui pelo EducaPE, seja através dos nossos canais de televisão, seja através do nosso canal no YouTube, né? Bom dia ou boa noite se você vai assistir a regravação, se você está assistindo a reprise dessa aula. E aí, o importante é que você utilize desse momento para aprender. A gente está iniciando aqui a nossa revisão para o Enem. E aí a gente vai fazendo a separação dos conteúdos, né? Na aula de agora a gente vai fazer apenas questões do Enem que se referem aos assuntos de primeiro ano. Então vamos abordar os conteúdos do primeiro ano do ensino médio que aparecem no Enem. Antes da gente iniciar propriamente dita essa aula, eu queria te fazer um convite aí para me procurar lá nas redes sociais, lá no Instagram, Aquiles_Cavalcante, para que a gente possa trocar uma ideia, conversar, tirar algumas dúvidas e contribuir, continuar colaborando aí com o teu aprendizado, tá? E esse não é um convite só para os estudantes, mas também para todos os professores que no chão de escola é quem faz a diferença aí junto do seu estudante, tirando aquela dúvida e passando o seu conhecimento da melhor forma possível, tá certo? Então, dito isto, estamos aí sempre a colaborar. Vamos lá começar a resolver aí as nossas questões de química que aparecem no Enem, mas que também são dos conteúdos do primeiro ano, podem aparecer lá no sistema seriado de avaliação. Então, na primeira questão, nós temos uma questão clássica aí que fala de fogos de artifício. E aí, fogos de artifício podem ser abordados, via de regra, de duas maneiras. Uma é quando se refere ao modelo atômico de Bohr, para falar das diversas cores que esses fogos conseguem emitir, né? Então, há fogos em que a cor da sua queima é azul, outros vermelhos, amarelos. E a outra abordagem é a questão das substâncias que são liberadas no ambiente em razão dessa combustão. Então, vamos lá, vamos dar uma lida no que essa questão aí trouxe para a gente. Então, diz assim: mega espetáculos com queima de grandes quantidades de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Repare que ele está falando os dióxidos, né? Então, tanto é dióxido de nitrogênio, como é dióxido de enxofre, tá certo? É comum que a gente tenha enxofre nesses fogos de artifício, mas após a combustão, após essa queima, esse enxofre se converta a dióxido de enxofre, tá certo? E aí ele vai fazer algumas afirmações e aí deseja que a gente marque a afirmativa correta, né? Veja que ele diz: esses espetáculos promovem riscos ambientais por quê? E aí estão as alternativas. Se essa fosse uma questão que fizesse uma referência ao modelo de Bohr, que é uma forma clássica de abordagem dos fogos de artifício, ele estaria fazendo uma associação com a cor. Repare que nas alternativas e no próprio enunciado da questão, ele não vai falar na cor desses fogos de artifício. Então, não é para a gente fazer, pelo menos a princípio, uma relação com o modelo atômico de Bohr, tá certo? Também a gente pode observar que ao longo do enunciado, ele vai falar justamente o que lá? De material particulado, tá? Que está em suspensão no ar. E vai citar uma série de elementos químicos. Então ele cita o sódio, que está presente no nosso organismo, não tem problema nenhum. A gente consome sódio o tempo todo, né? O único problema é o consumo excessivo de sódio. A gente tem o potássio,
que também é um íon, é um sal mineral importante para o nosso organismo. E aí a gente tem, por exemplo, o bário, que já é um metal pesado. A gente tem o chumbo, que também é um metal pesado. A gente tem o antimônio, que também é um metal pesado, que são elementos químicos prejudiciais ao funcionamento do nosso corpo. Não o bastante, ele ainda fala da presença de percloratos, que são óxidos extremamente oxidantes, né? São, melhor, íons oxidados, né? Com capacidade de oxidar outros materiais de forma muito intensa, e gases como o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, ambos com potencial de acidificar chuvas. Então a gente está falando que esses fogos de artifício liberam na atmosfera algumas coisas que são inofensíveis ao ambiente, como são os íons sódio, os íons potássio, o íon cálcio, mas uma série de substâncias que podem comprometer alguns ambientes químicos. Então aí, quais são os riscos ambientais, né, que esses íons podem causar? Então na letra A ele vai dizer, olha, as substâncias resultantes da queima dos fogos de artifícios são inflamáveis. De jeito nenhum. Todos os íons metálicos, sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio e o cromo, né? Como são metais na sua forma oxidada, na forma iônica, eles não têm um potencial de reação de combustão, de produzir energia, tá? Então, isso aí a gente já pode descartar. E os demais gases, percloratos, o dióxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre, já estão oxidados. Então, se já passaram por uma reação com oxigênio, não vão ser considerados inflamáveis. Lembra aí que a definição de inflamável é uma substância que, em contato com o gás oxigênio, pega fogo, desencadeia uma reação que produz calor. Então, se esses metais já estão oxidados, e no caso das outras substâncias, os ametais, nitrogênio, enxofre e cloro já estão oxidados, então eles não vão ter esse potencial de pegar fogo. Então a letra A gente já pode descartar, tá falsa. Na letra B ele diz que os resíduos produzidos na queima dos fogos de artifício ainda são explosivos. E isso também é falso, pela mesma razão anterior. Ô Aquiles, tem diferença em algo inflamável e explosivo? Tem um pequeno detalhezinho. Na verdade, inflamável é aquilo que pode pegar fogo, que pode desencadear uma reação fortemente exotérmica. Explosivo é algo que é inflamável, mas que a reação se processa muito rapidamente. Daí é tanta energia, tanto calor sendo liberado ao mesmo tempo que a gente observa uma explosão. Então eu posso dizer que substâncias ou materiais explosivos são materiais muito inflamáveis e que queimam com muita facilidade e num intervalo de tempo muito curto. Como a gente já desmentiu que eles são inflamáveis, então a letra B, por analogia, né, por consequência, já está falso também. Na letra C, ele diz que o sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade dos produtos da queima. E isso é falso, né? Não são os principais responsáveis. Na verdade, o sódio e o potássio são praticamente inertes ao meio ambiente, né? Então, a presença de sódio e potássio não vai influenciar de forma significativa o funcionamento do ecossistema, tá? Por quê? Porque são íons necessários aos seres vivos. Eu teria que ter uma quantidade de sódio e potássio gigantesca, da ordem aí de toneladas e mais toneladas, para ter um efeito local, para afetar os organismos daquela região, atingido por esse excesso de sódio e potássio. Definitivamente não é o caso, né? O sódio e potássio, é bom lembrar, então, inclusive, que eles estão presentes nos fogos de artifício em pequeniníssimas quantidades. E qual a função do sódio e do potássio? É dar coloração. Enquanto que o sódio no fogo de artifício, né, ao ser explodido, produz a coloração amarelada, o potássio vai produzir uma coloração puxada para o azul, violeta já, né? Então, a função deles é dar cor.
Como a função é da cor, basta uma quantidade muito pequena. Eu não preciso encher o meu fogo de artifício, os meus fogos de artifício, só de potássio. Então, essa letra C aí também está descartada, tá? Não só não são responsáveis pela toxicidade, porque não são tóxicos, a não ser que estejam em quantidades muito elevadas, como também, né, já ficou claro que a gente usa somente um pouquinho de cada. Na letra D, ele diz que os produtos da queima contêm metais pesados. A gente viu que isso é verdade, né? Então, nas nossas alternativas, a gente consegue ver lá bário, chumbo, antimônio como metais que são pesados. Há ainda alguns livros que consideram o cromo como um desses metais, tá? Então, é verdade, a gente tem metais pesados. E ele também fala em gases tóxicos, né, que resultam em poluição atmosférica. Isso é verdade. Tanto os cloratos como o dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre têm um potencial de produção de chuva ácida. Então, ao entrar em contato com a água, a gente tem um processo de acidificação dessa chuva, né? Então, a letra D é a nossa alternativa correta. Como o nosso objetivo não é chegar no gabarito, mas sim desenvolver o raciocínio, pegar aí os conceitos, então a gente vai resolver a letra E, tá certo? Então veja o que diz aí na letra E. O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Olha, para que isso acontecesse, seria necessário que todos esses íons cobrissem 100% da superfície da folha, o que não é o caso, porque para que isto acontecesse, eu teria que ter uma quantidade de material particulado gigantesca. Então eu posso dizer aí, na verdade, que a letra E é uma alternativa completamente absurda, tá certo? Então a gente fica aí como resposta correta a alternativa letra D, certo? Então vamos embora. Segunda questão diz assim, olha, o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e o desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Mais ou menos, né? Já a gente discute isso. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, cuja massa molar é 44 gramas por mol, para os dois tipos de carro, um carro a combustão e um carro movido a energia elétrica. Então ele diz assim, considere que os veículos tradicionais a combustão são movidos então a etanol, né, cuja massa molar do etanol é 46 gramas por mol, e que eles emitem uma média de 2,6 mols de gás carbônico para cada quilômetro rodado. Então, para a combustão lá de etanol, eu tenho 2,6 mols de etanol por quilômetro rodado. Então, rodou 10 quilômetros, 10 vezes isso, rodou 20 quilômetros, 20 vezes isso e assim por diante. E aí ele diz assim, os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mols de CO2 por quilômetro rodado. E aí ele dá uma explicação, né? Considerando as emissões na geração e na transmissão de eletricidade. Veja, um carro elétrico em funcionamento, ele está usando a energia química de sua bateria. Ele não está queimando um combustível. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é, e a energia elétrica responsável por recarregar a bateria desse carro? De onde que ela veio? Então, via de regra, hoje, mundo afora, essa energia vem da queima de algum outro combustível. Então, eu tenho uma usina termoelétrica, por exemplo, queimando gás natural. Isso é super comum na Europa. Então, queimo o gás natural e com a queima desse gás natural que emite gás carbônico, eu produzo eletricidade. Essa eletricidade pode ser utilizada para abastecer um carro elétrico. Então, não é 100% verdade de que os carros elétricos são livres de emissão de CO2. E poderão até ser um dia, né? Quando 100% da energia do mundo
for produzida usando energia limpa, energia eólica, energia solar, fissão ou fusão nuclear, aí a gente vai dizer que ela é livre de CO2. Claro, ainda vão ter outros poluentes, mas livres de CO2. Daí a questão segue. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação, tá? Então a equação já está balanceada, ele não tem o índice aqui, o coeficiente do etanol, o que nos faz subentender que é 1, né? Justamente porque todos os outros índices já estão presentes, né? Então, 1 mol de etanol permite a produção aí de 2 mols de CO2. E ele diz assim: foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em 2 veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto para percorrer um total de 1.000 quilômetros. E aí ele quer a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto. É mais próxima de quanto? Então, olha, para fazer esse movimento aí, esse trajeto de 1.000 quilômetros, eu teria aí um consumo de etanol, tá? E ele quer saber quanto que a gente economiza. Então, vamos ver lá o dado anterior. O dado anterior é de que para 1 quilômetro rodado com etanol, a gente estaria emitindo aí 2,6 mols de gás carbônico. Então, a gente tem que olhar para essa equação aqui e fazer a seguinte relação. Olha, 1 mol de etanol nos permite produzir 2 mols de CO2, tá certo? Então, a proporção é de 1 para 2. E ele diz que ao percorrer 1 quilômetro com etanol, vamos voltar lá? 1 quilômetro com etanol, são necessários emitir 2,6 mols de gás carbônico, tá certo? Para cada quilômetro. Só que na nossa questão, o desafio não é rodar 1 quilômetro. Então, não é consumir, produzir 2,6 mols de CO2. O nosso desafio é rodar 1.000 quilômetros. Então, eu tenho que fazer, ao invés de 2,6, eu tenho que fazer 2,6 vezes 1.000. Com isso, eu estabeleço, então, a regra de 3, onde eu consigo calcular quanto de etanol eu consumiria se quisesse fazer esse trajeto. Entende a relação aí? Na questão, ele diz que 1 mol de etanol, ao ser queimado, produz 2 mols de gás carbônico. Ele também diz que cada quilômetro requer a emissão de 2,6 mols, tá? de gás carbônico. Só que eu vou rodar um total de 1.000 quilômetros, então não são 2,6 mols, são 2,6 vezes 1.000. Fazendo então essa regra de 3, eu consigo descobrir quantos mols de etanol eu iria precisar consumir se eu fosse fazer esse trajeto aí utilizando etanol. Então vamos colocar aqui na nossa conta. 1 mol de etanol implica numa produção de 2 mols de CO2, certo? Como a gente vai partir aí para 2.600 mols, lembra, né? São os 2,6 para cada quilômetro, só que vezes 1.000, porque é um total de 1.000 quilômetros, tá? Eu vou então requerer aí uma quantidade de etanol em mols igual a X, tá certo? Lembrando que aqui na questão ele quer saber, ó, qual é a quantidade de etanol economizada em quilogramas. Então, naquela questão a gente está calculando a quantidade em mols, tá? Não tem nenhuma dificuldade, daqui para a esquerda a quantidade é metade, né? Então, seja qual for a quantidade de CO2, a quantidade de etanol é metade. Então, se aqui é 2.600 mols de gás carbônico, a quantidade de etanol vai ser igual a 1.300 mols de etanol, tá? Só que a quantidade que ele deseja para a gente é a quantidade em quilogramas. Então, como é que eu faço essa relação? É só eu ver quanto pesa 1 mol de etanol. E a questão disse isso para a gente. Ele disse, olha, 1 mol de etanol pesam 46 gramas. Veja aí, ó, 46 gramas por mol.
Então eu vou lá e estabeleço essa relação, que fica como? 1 mol equivale a 46 gramas, certo? Se eu tiver, então, 1.300 mols, eu vou ter o equivalente a X gramas. Lembrando que eu preciso dividir depois essa quantidade por 1.000, né? Porque eu vou estar tendo o cálculo da massa de etanol em gramas, enquanto que a questão deseja que a gente calcule isso em quilogramas, né? E 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, fazendo aí meio pelos extremos, eu vou ter 1 vezes X, né? Então, eu tenho X gramas de etanol, e aí eu fico com 1.300 vezes 46, tá? Então, essa é a nossa massa em gramas, tá? Essa é a nossa massa em gramas. Se eu quiser aí chegar nesse valor para ela em quilogramas, eu vou ter X como sendo 1.300 vezes os 46 dividido por 1.000, e aí esse vai ser o nosso resultado em quilogramas, tá certo? Se você fizer essa continha aí, essa continha de padaria, a gente vai chegar aí como resposta a alternativa letra A. Então, quando eu deixo de fazer esse transporte utilizando o etanol e passo a utilizar o carro elétrico, eu estou deixando de gastar aí o equivalente a 50 kg de etanol, tá certo? Então, é importante que a gente tenha em mente que quando a gente tem um processo de eletrificação, a gente está sempre sujeito à emissão de gás carbônico, porque a gente ainda não está totalmente independente dos combustíveis fósseis, né? Então é muito comum na Europa, mesmo nos Estados Unidos, ainda no Brasil, a queima de combustíveis fósseis, óleo diesel, por exemplo, bagaço de cana, como biomassa de soja, por exemplo, como forma de produzir energia térmica e essa energia térmica gerar eletricidade. Então, se eu ainda tenho na minha planta energética combustíveis sendo queimados, a emissão de CO2 para a produção de eletricidade, então eu não tenho como ter um transporte 100% livre de gás carbônico. Então a gente acaba tendo aí essa emissão de gás carbônico, tá certo? Será que dá para a gente resolver essa terceira? Vamos lá, acho que dá tempo. Diz assim, em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados do acetato de etila. Então, baixa solubilidade em água, massa específica 0,9 gramas por centímetro cúbico, temperatura de fusão menos 83 graus e pressão de vapor maior do que a da água. Então, a gente já sabe, não se dissolve bem na água, flutua sobre a água e está na fase líquida. A gente consegue inferir isso pelo ponto de fusão e pela pressão de vapor. Daí ele coloca o seguinte, olha, na questão ele pergunta como é que a gente faz então para separar esse resíduo aí, né? Então, letra A, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água, né? Essa de repente aí é uma alternativa. Bom, se eu tentar evaporar, como ambos são líquidos, eu vou ter o processo de evaporação de ambos. Claro que a acetato de etila, por ser mais volátil, evapora primeiro, mas talvez não seja a forma aí mais adequada esse processo de separação. Letra B, ele fala em filtrar a mistura utilizando um funil comum. Olha, o processo de filtração ele é importante quando eu quero separar um líquido de um sólido. Aí eu tenho dois líquidos, não é bem o caso. C, realizar uma destilação simples para separar água e acetato de etila. Falso também porque eu só uso isso para separar sólidos de líquidos. Proceder uma centrifugação da mistura para remover o acetato de etila, né? Então, para fazer esse processo de centrifugação, de repente nem seria tão necessário porque naturalmente os líquidos já decantam, já separam, tá? Então não é que está totalmente errado a letra D, mas ela não é necessária. A letra D me parece mais correta,
onde ela fala decantar a mistura separando os dois componentes em um funil de decantação. Então, ao colocar os dois, como as substâncias têm baixa solubilidade uma na outra, né, é o que diz aqui o nosso primeiro item, então naturalmente elas já separam, eu abro o meu funil, deixo cair apenas a água, que é o que está por baixo, quando chega lá na interfase, né, da mistura, eu vou lá e fecho a torneira e continuo e faço assim a nossa separação. Então, a letra D não é que ela está totalmente errada, mas ela não é bem necessária utilizar uma centrífuga, um equipamento tão sofisticado para fazer essa separação. Tranquilo? Então, essa aqui é a nossa aula com questões do Enem de assuntos do primeiro ano para você, fera aí do primeiro ano, tá bom? Tchau, tchau!